Graças e paz, irmãos. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 64. Versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata. Amém? Só até aí. Feche seus olhos e oramos. Deus, em nome de Jesus, queremos declarar a nossa dependência do Senhor nessa noite. Queremos declarar que somos absolutamente, Senhor, necessitados da Sua presença para pregar, para compreender, entender a Tua palavra. E em nome de Jesus nós pedimos que o Teu Espírito venha fluir no nosso entendimento, nos trazendo largueza de entendimento, removendo toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança do nosso coração, da nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Que possamos sair daqui convictos, certos da palavra que veio do Teu coração ao nosso coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só me organizar aqui. Glória a Deus. Vai tomando seu cafezinho aí. Acho que todos já foram no banheiro. Esse período que nós temos aqui de coffee é o momento que você vai ter para se preparar para a palavra de Deus. Para nós aqui a palavra de Deus é mais importante que tudo. O louvor é importante, nos prepara para esse momento com Deus, mas a palavra é o que nós necessitamos, é o que nós precisamos. Amém ou não amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus é como a chuva que cai das nuvens, vem sobre a terra, enriquece a terra e não volta vazia. Antes ela vai cumprir aquilo no qual ela foi designada. Assim é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela, quando é liberada aos nossos corações, ela é liberada para cumprir um propósito divino. Amém ou não amém? Ela traz consigo poder para transformar, restaurar, curar. Amém? Como aquele centurião que falou para Jesus: só me diga uma palavra. Eu sou homem de autoridade, eu digo para os meus servos, faça isso e eles fazem. Diga apenas uma palavra, libera apenas uma palavra para mim, que eu sei que tal coisa vai acontecer. Jesus ficou assim, sabe, impactado com a fé daquele homem que pediu apenas uma palavra. Às vezes nós estamos na casa do Senhor e passamos o ano todo recebendo uma palavra de Deus, um comando de Deus, uma direção de Deus, e nada acontece na nossa vida. E é onde vem o questionamento: o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a gente, né, irmãos? Que recebemos de Deus uma palavra que é viva e eficaz, é uma palavra que é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, a palavra que traz consigo o poder de trazer existência aquilo que não existe, e não existe na nossa vida aquilo que a palavra está determinando. Por que essas coisas acontecem, né? A gente questiona isso. Por que uma palavra tão promissora é depositada em nosso coração e não acontece na nossa vida? Eu acho que aquele homem que proferiu isso para Jesus, tanto como a mulher sino-fenícia, eles creram na palavra. A diferença é que eles ouviram e creram na palavra. E a fé, ela move montanhas. A fé é uma convicção, ou seja, um posicionamento firme que está relacionado àquilo que nós esperamos. Eu estou falando de um posicionamento que nos posiciona. Se Deus falou, está falado. Amém ou não amém?
Se Deus determinou, está determinado, pronto e acabou. Eu vou ficar com aquilo que a palavra está dizendo, aquilo que Deus está dizendo, não com aquilo que eu acho, não com aquilo que uma pessoa está dizendo. Eu estou falando, eu estou ficando com aquilo que a palavra de Deus está determinando a meu respeito. Amém, amém? Então nós precisamos entrar na presença de Deus e, ao ouvir uma palavra, guardar ela no nosso coração e sair crendo que ela vai trazer existência aquilo que ela promete, ou que ela traz consigo. E é assim que Deus fez na minha vida, é assim que Ele está fazendo, é assim que eu creio que Ele vai continuar fazendo. E você precisa também, em nome de Jesus, manter-se assim também, tá? Nessa relação profunda, sincera e cheia de convicção com a palavra de Deus. Irmãos, não tem como você ter o cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida se você não crê naquilo que está dito, que está proferido, que está liberado, que está escrito. Não adianta você colocar a Bíblia debaixo dos seus braços todos os dias, ler, meditar nela dia e noite, se você não crê naquilo que está liberado por Deus. Eu tenho uma Bíblia assim como a boca de Deus realmente falando conosco quando se abre ela. Eu tenho uma Bíblia como, sabe, um meio pelo qual Deus Ele fala aos nossos corações e manifesta o seu poder. Eu tenho uma Bíblia como um livro, sabe, inabalável, indestrutível. Nada pode destruir a Bíblia, nada conseguiu destruir a Bíblia. Irmãos, desde a sua fundação, desde os primeiros livros da Bíblia, nenhum ser humano, nem o próprio Satanás conseguiu destruir a palavra de Deus. E eu questiono, quem é o guardião deste livro? Quem protege esse livro? Quem guarda a Bíblia? Porque ninguém conseguiu lançar ela no esquecimento, como diversos livros, né, que não existe mais, que ninguém sabe mais o nome do título nem do autor, mas a Bíblia ela consegue chegar até nós nessa geração, e ela vai chegar na geração dos meus filhos, já chegou também, graças a Deus, e vai também na geração dos meus netos, bisnetos, tataranetos, e assim vai, e assim é a palavra de Deus. Nada vai destruir ela. Deus colocou a palavra deles, irmãos, numa esfera atemporal, onde o tempo não pode modificar. Atemporal é tudo aquilo que o tempo não consegue transformar, mudar, né? E temporal é aquilo que sofre mudanças com o tempo. Não é não, Max? O Max, eu conheci ele pequenininho, é meu sobrinho. Antes ele tinha cabelo, agora está assim, carequinha. Ou seja, com o tempo se encarregou de fazer uma mudança nele, no aspecto físico. Claro, está o garotão, bonitão, né, irmãos? E só que a palavra de Deus ela não muda. Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai mudar. E ela vai estar sempre cumprindo nas gerações, marcando, né? Ou seja, carimbando gerações com o carimbo de Deus, com a marca de Deus, prodígios, maravilhas, milagres, sabe, extraordinário. Deus sempre marcando nas gerações com a sua palavra o sobrenatural, coisas impossíveis, porque Ele é Deus das causas impossíveis. Amém ou não amém? Então eu preciso entrar na presença de Deus, na casa de Deus, atentar para aquilo que está sendo dito, ministrado, e guardar no meu coração, e crer naquilo que está, sabe? Deus, eu estou entrando nessa casa hoje, e eu quero ouvir a sua voz, eu quero sentir a tua presença, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim. E Deus Ele vai fazer isso, porque a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Deus não dispersa os seus de mãos vazias. Deus faz isso, está na sua palavra, que Ele não vai dispersar você de mãos vazias. Irmãos, então eu tenho que ser assim, eu tenho que entrar na presença de Deus, como a mulher do fluxo de sangue chegou até Jesus Cristo, quando a multidão estava ali, interferindo no seu trajeto. Ela vai e toca e fala: se eu simplesmente tocar nele, eu vou ser curado, porque Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Então Ele traz consigo o poder. Então se eu tocar nele, eu vou ser curada.
Ela dizia consigo, diz a Escritura. E ela foi até Jesus com essa convicção, irmãos, com essa certeza no coração. E só foi um toquezinho, tocou nem na pele de Jesus, foi no lençol, no tecido, tocou e Jesus fala: alguém me tocou. Alguém me tocou. Como mestre, todo mundo toca em você, resvala em você, empurra o seu para lá e para cá. Alguém me tocou diferente, saiu poder de mim. Irmãos, imagina que o toque precisa ser diferente para que poder saia de Deus para a sua vida. A posição deve ser diferente, o posicionamento seu deve ser diferente, para que poder saia de Deus para percorrer no seu organismo e curar você, e restaurar você, e ir para a sua vida física, também espiritual, emocional, a tua vida familiar. Eu creio que aqui, você entrando, crendo em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A tua casa também passa a ser um alvo de Deus, por causa da sua fé. Amém ou amém? Aí nós entramos na presença de Deus, ousadamente, e de repente, poder começa a se manifestar. Eu não posso ser como aqueles homens que estavam próximos daquela mulher do fluxo de sangue, que estavam como espectador, só ficavam observando o que Jesus estava fazendo. Vamos ver o que acontece nessa igreja, vamos ver o que acontece nesse lugar. Uma coisa eu sei, temos aqui mais de uma pessoa reunida no nome do Senhor, então Ele se faz presente, Deus está aqui. Agora, como eu vou me relacionar com esse Deus? Como eu vou me relacionar com essa presença? Com convicção no meu coração. Porque aqueles que aproximam de Deus, é necessário que creiam que Ele exista. Amém ou não amém? É necessário você crer que Ele está aqui. É necessário que você crê que Ele existe em primeiro lugar. Depois que Ele está no nosso meio e que Ele está intencionado a transbordar o seu poder sobre nós. Amém ou não amém? Nós cremos nisso, irmãos. Essa igreja crê nisso. Nós somos continuistas, nós não somos cessacionistas. Nós não cremos que os dons cessaram, acabou, foi lá nos primeiros séculos. Não cremos nisso. Nós cremos que ele percorre os séculos, o poder de Deus, os dons de Deus. E até hoje a igreja contemporânea, ela experimenta o poder de Deus. Antes de entrar nessa mensagem aqui, eu falei: Deus, eu perguntei na internet, né? Fiz uma pesquisa rápida ali, aonde ressurreições no nome de Jesus Cristo tem acontecido no mundo contemporâneo. Aí, irmãos, a internet começou a me listar uma série de nações, povos, uma série de lugares onde ressurreição no nome de Jesus Cristo está acontecendo. Pessoas estão sendo, irmãos, ressuscitadas no poder do nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? E os sinais seguirão aqueles que creem, irmãos. Então, esse sinal pode se manifestar, não ressuscitando apenas mortos, mas ressuscitando áreas da sua vida que está morta, que está em trevas. Amém ou não amém? A fé, ela é muito importante, por isso ela é chamada como um firme fundamento, um firme posicionamento que está relacionado àquilo que cremos nas Escrituras, irmãos. Amém ou não amém? Aí eu entro na presença de Deus e eu começo a me envolver e me relacionar com ela. Que tremendo isso. Deus te trouxe aqui para te fazer entender isso também, ou para despertar você acerca disso. Entrou na presença de Deus, traga os seus olhos para o Senhor, se atenta para aquilo que Ele está fazendo. O louvor já começou um derramar do Espírito sobre nós. Na oração antes do louvor começou um derramar do Espírito sobre nós. No louvor, derramamento. Agora nesse período de palavra também eu sinto que Deus está despertando você para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, na sua família, na sua saúde física. Meu Deus, Deus quer tocar na sua saúde física.
Deus quer transbordar da sua vida para áreas da sua vida que está em trevas, está em escuridão, está tenebrosa, está triste, sabe, irmãos? Está num momento delicado, áreas da sua vida que precisa de um socorro de Deus. Só Deus pode entrar nessa área da sua vida e mudar, e você sabe disso. Você já tentou todas as formas, todos os meios, e você não está conseguindo, e você entende que só Deus pode fazer, e Deus te trouxe aqui para te fazer ouvir isso, e Ele quer fazer. Ele não somente pode fazer, Ele quer fazer. Quer ser curado, seja curado. Quer ser restaurado, seja restaurado. Seja transformado. Amém, não é, irmãos? Deus quer fazer áreas da sua vida que precisa de um toque divino. Áreas da sua vida que precisa, irmãos, eu gostaria que você deixasse Deus em contato com essa área da sua vida agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que você coloque Deus em contato com essa área da sua vida, aonde você está precisando de uma ação divina, de um mover de Deus. Feche seus olhos e fala, porque, irmãos, aquela mulher do fluxo de sangue, ela dizia consigo mesma. Então eu imagino que possivelmente ela estava com seus olhos fechados e dizia consigo mesma: se eu apenas clamar, eu serei salvo dessa armadilha que está sendo preparada contra a minha vida, ou que foi preparada contra a minha vida. Se eu apenas clamar, Deus. Irmãos, aquela mulher deixou Jesus em contato com uma área necessária da sua vida, do poder de Deus. Eu quero que você faça isso agora. Tem esse momento com Deus. Tem esse momento com o Senhor. Senhor, essa é a minha vida emocional. Senhor, eu sofro com ela. Senhor, o meu casamento, Senhor, estou sofrendo com ele, Senhor. Senhor, eu preciso tanto da tua intervenção. Senhor, eu estou pensando em ir embora, sabe? Amanhecer longe desse problema, mas eu estou aqui e eu estou ouvindo essa mensagem. Eu entendo que é o Senhor falando comigo. Por favor, Deus, toque nessa área da minha vida. Senhor, eu preciso. Fale com Deus, irmãos. Põe as tuas causas. Deus quer entrar com um juízo nelas. Fale com Deus. Fale com Deus. Os olhos de Deus estão sobre justos, e os ouvidos de Deus estão atentos às suas orações, diz a palavra do Senhor. Mas o rosto de Deus está afastado para aqueles que praticam a iniquidade. Em nome de Jesus, fale com Deus. Estamos num ambiente, eu sinto um ambiente diferente. Eu sinto uma unção diferente sobre este lugar. Eu sinto que Deus quer mover a sua história, quer tocar na sua vida. Deus quer fazer algo hoje contigo, em nome de Jesus. Fale com Deus. Deixa Deus entrar nessa área. Deixa Deus mover agora. Mover agora. Declare a sua fé em Deus. Fale com Ele. Deus quer mover. Apresente as tuas causas diante do Senhor. Darabachuca, darabas. Irmãos, esse é um ambiente diferente de todos os ambientes. O ambiente onde Deus está, onde Ele é convidado, onde Ele é clamado, onde Ele é, sabe, irmãos, invocado. É esse lugar, a igreja do Senhor, um lugar de cura, um lugar de bálsamo, um lugar de restauração, um lugar de prodígio, maravilha, um lugar da bênção. Então saia daqui hoje abençoado. Decida isso no seu coração, em nome de Jesus.
Deus Ele quer tocar. Deus está falando, Deus começou a falar comigo de ressurreição. Antes da palavra, eu vim com uma palavra para ministrar no seu coração, e Deus falou ao meu coração sobre ressurreição. Deus quer ressuscitar, Deus quer trazer vida a áreas da sua vida que está morta. Oh Deus, em nome de Jesus, fale com Deus, não deixe nada roubar agora o que Deus preparou para a sua vida. Deus falou de um rio, Deus falou de um poço de águas, Deus falou de cura neste lugar. Deus quer tocar em você, Deus quer tocar em você, Deus quer quebrar cadeias da sua vida, Deus quer expelir demônios, áreas da sua vida que está endemoniada. Deus quer destruir esses demônios, Deus quer abater esses demônios, Deus quer desfazer as obras de Satanás. Aqueles que são nascidos de Deus não pecam, e o diabo não toca. O diabo não pode tocar na vida de uma pessoa justificada pelo sangue do Cordeiro. Não pode, em nome do Senhor Jesus Cristo. Existe o sangue do Cordeiro sobre a sua vida pelo fato de você crer em Jesus. Existe um estado chamado inexpugnação, onde você não pode ser tocado nem roubado pelo diabo. E Deus está te fazendo entender agora onde você está escondido. Você está no abrigo de Deus. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Deus te livrará do laço do passarinheiro, uma armadilha contra a sua vida. Deus está desviando você dela. Uma cilada contra a sua família. Deus está desviando vocês dela hoje. Hoje é um lugar diferente, é um ambiente diferente. Aqui não é um ambiente político, não é um ambiente acadêmico. Aqui é a igreja do Senhor. Não é um lugar, não é um cinema. Aqui é um lugar onde nós prestamos um culto a Deus, onde nós invocamos Deus, onde Deus manifesta o seu poder livremente. Toca, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Oh, rabachucadarabas. Irmãos, eu quero que Deus, eu prefiro, irmãos, que Deus cure você hoje, restaure a sua vida hoje, do que ministrar uma palavra hoje. Eu prefiro que Deus sopre sobre a sua vida do que ministrar uma palavra. Mas eu estou aqui como instrumento de Deus, que a vontade dele seja feita. Não a minha vontade, mas a vontade de Deus seja feita. Eu estou me rendendo ao Espírito Santo. Eu me rendo, corpo, alma, espírito, ao Espírito de Deus, para que Ele faça exatamente aquilo que Ele quer fazer na sua história hoje, na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca-se. Toca-se. O Senhor está tocando na sua artéria. Deus está curando você. Deus está desentupindo sua artéria. Sente aí a mão dele, o calor nessa região do peito esquerdo. Em nome de Jesus, é Deus te curando agora. Deus está te restaurando, restaurando a tua saúde. Oh, Narabaxere canta labassúpia. Deus está fazendo acontecer. Deus está provendo na sua família, provendo nas suas finanças. Deus está provendo, Deus está movendo. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Você não vai sair da forma que você entrou, não vai sair daqui da mesma forma. Deus está tocando em você. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, sopra nesse lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, oh Shamanai canto iere abaixo kendecas. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus, o nome estabelecido sobre todos os nomes, o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.
Não há outro nome acima deste nome. Não há enfermidade que pode sobrepor este nome. Não há nenhuma situação vexatória que pode sobrepor a este nome. Deus está sobre todos os nomes. E debaixo dos nossos pés estão aqueles que tentam nos caluniar, nos difamar, nos destruir, nos roubar. Em nome de Jesus, receba de Deus, receba do Espírito Santo de Deus. Deus está curando a sua vida. Deus está curando a sua história. Deus está transformando a sua história. Oh, Shakandarabababasuri cantalabas. Tere calabasherenei cantoroboshu. Alabasuri canto bicho cantalabas. Deus iniciou falando de ressurreição. 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 Ele me fez lembrar da ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui no culto fúnebre, numa celebração. Nós estamos aqui para celebrar aquele que a morte não pôde deter, aquele que não está preso num túmulo, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou, o primogênito dentre os mortos, o primeiro a sair da morte e não tornar a ela. E se a morte não pôde deter, Jesus Cristo não pôde neutralizar o seu poder. O poder de Deus sobre nós, a restauração de Deus sobre nós. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Shomadai kupisha kadarabasu. Acho campi calabas. Aleluia. Glória a Deus. Deixando o Espírito Santo fazer a sua vontade. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, o texto que a gente acabou de ler, de Isaías capítulo 64, versículo 6, fala algo muito interessante relacionado ao tema dessa noite, que eu vou falar só alguns pontos que eu julgo relevantes.
e depois a gente encerra, tá? Mas eu quero trazer essa mensagem. Eu paro onde Deus falar, pode parar. Amém? Mas esse texto que nós lemos de Isaías capítulo 64, versículo 3, vai falar de algo que me fez dar um tema hoje para a pregação, que é graça versus justiça humana. E lá nesse texto já começa mostrando que todos nós, independente do que fizemos, independente do que foi feito por nós, que beneficiou ou não a sociedade, nós estamos no mesmo estado, nós estamos na mesma situação aos olhos de Deus. Eu posso ser uma pessoa boa, uma pessoa altruísta, eu posso ser uma pessoa, solidária, eu posso ser uma pessoa atenciosa à necessidade do meu próximo, eu posso ser a pessoa que cessou a fome na África, eu posso ser a pessoa que descobriu a cura do câncer, eu posso ser a pessoa, que fez muitas coisas boas para a comunidade, para a sociedade. Esse texto mostra que eu possa ter feito tudo isso aí, mas eu ainda me enquadro em um quadro de impuro. Que todos nós, nos enquadramos na mesma situação. Aqui é o judeu se comparando, se colocando na mesma situação que os ímpios na ocasião. A Bíblia começa a falar que a justiça do homem é como trapo de imundícia nesse texto, depois de deixar isso bem claro. Amém? Você pode olhar para o homem mais santo da terra, ele está na mesma situação que a pessoa mais pecadora na terra. O quadro dele é o mesmo. Ele pode ter obras poderosíssimas, mas ele está na mesma carência que todos os outros, que é de um Salvador. E o texto ele vai falar mais na frente como seremos salvos. Isso mostra que obras não salvam ninguém. Amém, amém. Obras, por mais que ela seja incrível, pode trazer benefício às pessoas, mas ela não salva quem fez esse benefício a outras pessoas. As pessoas não podem se apegar à excelência que elas praticam. As pessoas não podem se apegar à pessoa boa, o ser humano bom que ela é, para acreditar que já é digna dos céus, porque não são obras que vão nos salvar. Amém ou não amém? Mas eu vou falar sobre a importância da obra e em que situação ela se coloca. Amém? E nessa comparação de graça e justiça humana, eu gostaria de entrar um pouquinho para depois falar um pouco mais sobre esse texto. O que é graça? Graça é a justiça de Deus. Amém? Graça, segundo as Escrituras, é a justiça de Deus. É o meio pelo qual Deus torna um pecador justo. É a graça. A graça é um favor imerecido, ou seja, nenhum ser humano merece, mas mesmo assim Deus, por amor e misericórdia, decidiu prestar esse favor a nós. Amém ou não amém? Enviando seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, e para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Isso é graça. Vou repetir: graça é o meio pelo qual Deus nos torna digno da eternidade. Aonde está essa dignidade? Graça é esse favor, irmãos, que nós não merecemos, nenhum merece. Então eu entendo que é por fé e não por mérito. Sim ou não? Glória a Deus. Eu acho que de tanto a gente falar aqui na igreja sobre graça, conceituar graça, definir graça, que acho que todos nós aqui já sabemos, é muito fácil falar sobre graça.
né? Amém ou não amém? E agora, justiça humana. Nós temos a graça e temos justiça humana. A justiça humana, eu vou pegar um pouco do conceito e falar que é o meio pelo qual os homens tornam, ou o mundo, sistema organizado por Satanás, ou o mundo, né, os homens de forma genérica, o meio pelo qual eles tornam um outro homem justo. Mas a justiça humana, essa justiça que nós temos no nosso país, baseada no Código Penal, ou no Código de Processo Penal, ou na LEP, que é Lei de Execução Penal, quando você vai ler tudo isso daí, você vai ver como as leis do nosso país tornam uma pessoa justa. Aí você vai, em comparação com a palavra de Deus, você vai encontrar algo muito interessante, que é, para que a justiça humana torne uma pessoa justa, é necessário que ele não encontre crime nessa pessoa. Nenhuma pessoa, aos olhos da justiça, no nosso país, vamos colocar assim, pode ser vista como justa se ela praticou um crime. Amém ou não amém? Se ela praticou um crime, ela não pode ser encarada ou vista como justa. Se ela cometeu um crime, ela precisa pagar ou ser punida pelo crime que cometeu, e depois que ela cumprir esse crime, cumprir essa punição, ela não vai sair como justa, ela vai sair como ex-presidiária. Amém? Com a punição findada, enfim, vários nomes que eles dão. A LEP, que é Lei de Execução Penal, ela é quem devolve alguns direitos ao criminoso que foi retirado quando ele cometeu o crime. Ou seja, na lei humana, né, na justiça humana, um homem que cometeu um crime, ele permanece com seu histórico criminoso. Amém? Mas assim, não falo que ele continua sendo criminoso, mas ele continua com a sua ficha suja, diferente da graça. A graça, nós sabemos que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Amém ou não amém? O texto que acabamos de ler em Isaías capítulo 64, versículo 6, vai falar exatamente, por mais que sejamos, corretos, irmãos, isso não nos difere, espiritualmente falando, aos olhos de Deus, de uma pessoa que está lá na Papuda, cumprindo não sei quantos anos lá de prisão por ter matado ou roubado alguém. Nós estamos na mesma situação. Amém ou não amém? Mas só que quando Deus ele enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, e o fato de nós crermos em Jesus Cristo, ele nos torna justos. O que é tornar uma pessoa justa? Inocente, absolvida. Amém ou não amém? Isso que Deus fez com nós, pelo fato de crermos em Jesus Cristo. Amém? Agora, a justiça humana, ela pode fazer isso? Pode tornar uma pessoa justa? Não. Por quê? Porque a justiça humana não pode tornar uma pessoa justa quando ela cometeu um crime. Porque fala, é humana. E ela se baseia na meritocracia. Quando melhor você for, melhor você será graduado. E assim vai. Eu não vou entrar aqui na questão de Código Penal, de Código de Processo Penal, ou então, porque tem pessoas que conhecem mais do que eu, né? Então eu só quero fazer essa comparação para nós entrarmos na graça de Deus. E o exemplo que eu quero trazer para vocês está em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39, coloca aí, que é os dois ladrões na cruz. Vamos observar esse texto. Lucas 23, um dos malfeitores que estavam pendurados
enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Prossiga. Mas o outro respondendo, repreende-o, dizendo: repreenda-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado, se referindo a quem? A Jesus Cristo. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, nesses dois personagens, a gente vê algo muito interessante, e eu consigo enxergar aí a justiça dos homens e a justiça de Deus. Aquele ladrão, toda vez que nós vamos falar desse episódio da Bíblia, a gente vai se referir a esse ladrão da cruz como o ladrão da cruz, sim ou não? Toda vez que a gente for falar dessa história, a gente vai falar: o ladrão da cruz foi o primeiro a entrar no paraíso. Quem foi o primeiro a entrar no paraíso? O criminoso, sim ou não? Amém ou amém? Aos olhos humanos, todos vão dizer isso: o criminoso foi o primeiro a entrar no paraíso. E até nós, cristãos, quando nós pegamos para falar sobre essa história, a gente fala: o ladrão da cruz, que entrou no paraíso, sim ou não? Por que nós não falamos o homem da cruz, que entrou no paraíso? Aquele homem lá da cruz, a gente já fala antes do benefício que ele recebeu, citar e dar foco na questão dele ter sido um ladrão. Parou para pensar nisso? Só que a Bíblia diz que este homem, quando ele chega até Jesus Cristo, e ele fala para Jesus que quando ele chega até Jesus Cristo e fala, se referindo àquele homem, né, falando tudo o que ele cometeu, e fala: Senhor, quando entrares, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Quando ele fala isso para Jesus, Jesus fala: ainda hoje você entrará comigo no paraíso. Esse texto ele mostra que aquele homem, ele primeiro mostra temor a Deus, depois ele mostra arrependimento, ele reconhece a sua vida promíscua, ele reconhece que é um pecador, ele reconhece que precisa da misericórdia do Senhor, e naquele exato momento Deus, Jesus Cristo, diz para ele: ainda hoje tu entrarás comigo no paraíso. Por que ele não falou: ainda hoje vocês entrarão comigo no paraíso? Porque Jesus Cristo excluiu aquele homem, aquele outro ladrão, o primeiro que não questionava, mas que foi áspero com Jesus, aquele primeiro que foi rude com Jesus, aquele que se preocupou só em descer daquela cruz e continuar a sua vida roubando as pessoas, que tudo isso mostra que ele só queria mesmo, na verdade, se livrar daquela condenação, se livrar daquela cruz. Era o que ele queria. Amém ou não amém? Sim ou não? Aí Jesus fala para o outro: ainda hoje tu entrarás comigo no paraíso. Aí eu olho para esses dois homens e consigo enxergar claramente a graça e a justiça humana. A graça, quando imediatamente ela socorre aquele homem pelo fato dele se arrepender, temer e clamar a Jesus na cruz. Como a graça ela é imediata pelo fato de não existir nela a meritocracia.
Jesus não olhou para o merecimento daquele homem. Jesus não olhou para a história daquele homem. Jesus olhou pela confissão, pelo coração e pelo arrependimento na vida daquele homem, que imediatamente fez com que ele fosse salvo, fez com que ele entrasse no paraíso, sim ou não, irmãos? O que eu quero dizer para vocês, entrando naquilo que eu falei no início, é que a graça, ela é imediata para te socorrer. A graça é imediata, sabe, para transportar você de uma situação delicada, difícil, para uma outra situação de bênção e glória. Amém ou amém? A graça, irmãos, pelo fato de você ser como aquele ladrão da cruz, que não foi, sabe, o fato dele ser ladrão, que fez com que ele entrasse no paraíso. Porque tem gente que fala assim hoje, né? Eu escutei muita gente falar sobre isso. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então todos nós, toda a humanidade não tem pecado, porque Jesus Cristo já levou sobre si o pecado da humanidade. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então não existe mais esse negócio de pecado, porque Jesus Cristo já levou sobre si os seus pecados. Mas a gente acaba de ler no texto o quê? Que um homem ficou do lado de fora, outro foi incluído, amém ou não amém? No paraíso, e imediatamente, por temer a Deus, repreendeu o outro ladrão. Repreende o outro ladrão. Você não tem temor no teu coração. Ele estava enfurecido, enraivecido, sabe, irmãos? E estava criticando a Jesus. Se tu és filho de Deus, se tu és esse Messias que todos falam aí, salva-te e salva a gente também. Ele só estava pensando nele e pular daquela condenação e continuar na sua vida promíscua. Sim ou não, irmãos? Mas aquele outro mostra o arrependimento, e a gente vê a graça de Deus e a justiça do homem, como ela, irmãos, foi impecável não, como ela foi, sabe, sem misericórdia com o outro ladrão. A vida o conduziu até a morte e a condenação, e aquele homem foi para o inferno, meu amém? O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que na graça, onde nós estamos em Jesus Cristo, nós temos algo tão extraordinário para absorver, que como aquela mulher do fluxo do sangue teve imediatamente o seu problema de 12 anos sanado, e nós também temos, e nós, pelo fato de olharmos para a nossa vida e não ver merecimento, mérito, a gente começa, sabe, irmãos, a se entregar ao mal, se entregar à doença, se entregar a uma situação vexatória, uma situação difícil, se entregar por não ver, mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Jesus é quem nos salva, irmãos. Jesus é quem nos cura. Eu trago essa introdução, esse momento da palavra, para te fazer pensar um pouco sobre o imediatismo da graça, como ela é automática em muitas situações, como foi na vida desse ladrão, deste homem que foi alcançado pela misericórdia de Deus, e naquele exato momento ele entrou no paraíso. Jesus falou: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele entra no paraíso, e aquele outro homem não. A lei dos homens se encarregaram de condenar aquele homem, porque méritos ele não tinha para ser salvo. O que poderia salvar ele era o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o coração dele estava aversivo a Jesus, não estava se rendendo a Jesus, estava furioso a Jesus. Isso quebra, irmãos, toda a ideia de que Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, então eu não preciso, sabe, me consertar nem nada. Ele já me perdoou, eu posso pecar hoje, amanhã e depois, eu já estou com o meu pecado perdoado, porque Ele tirou. Não, irmãos, existe um posicionamento necessário que Deus espera de cada um de nós. E o que é isso? É a fé em Cristo Jesus.
é crer em Jesus Cristo. É apenas crer em Jesus Cristo, para que a história mude, para que o milagre aconteça, para que o sobrenatural venha e se instaure sobre as nossas vidas. Irmãos, é algo muito simples. E quando eu estava lendo mais sobre, baseado no Código Penal, baseado na justiça humana, que o processo que as leis do Brasil leva ou exige para tornar uma pessoa justa, irmãos, enquanto ela encontrar um motivo simples para condenar alguém, ela está condenando. Nós nunca vivemos um judiciário tão corrupto como estamos vivendo nos dias de hoje, que tirou um culpado. Não vou entrar nessa área não, mas nunca tivemos a situação tão triste como nós estamos vivendo nos dias atuais. O que está acontecendo no nosso país é algo assustador. Só a graça. O Caleb chegou para mim hoje e falou assim: pai, não tem mais jeito para o Brasil não. Não tem mais como não. Olha só, pai, o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo com a CPMI do INSS, Banco Master. Olha a manobra que o judiciário está fazendo para proteger filhos de presidente, proteger o tanto de gente aí. Olha a manobra que eles estão fazendo. Não tem como, pai. A gente vai tentar, não tem como. Tem sim. Tem sim. A justiça de Deus, ela supera a justiça dos homens. A justiça dos homens, que é algo imediato, que é algo, sabe, né? Mas a justiça de Deus, ela tem o seu tempo para acontecer. E eu creio que sobre o nosso país, a nossa nação, vai acontecer no tempo certo, no momento de Deus. Porque o que nós estamos vendo aí, irmãos, as jogadas, as manipulações, as alterações, a forma que eles estão fazendo, sabe, para manter ao inverso, né? Um culpado, um criminoso justo. Não tem como você olhar para uma pessoa e você ver o crime nessa pessoa e o judiciário do nosso país declarar que ela é justa, ou seja, inocente, absolvida, que não existe pecado nenhum. E não, nos autos não diz isso. Foram 7 instâncias, todas elas condenaram. Um fator que, por causa de regiões, não. Irmãos, aí você vê como a justiça do homem é falha, como a justiça do homem é imunda, como a justiça do homem, enfim, vamos falar uma série de adjetivos aqui, se eu parar para falar só sobre isso. Mas nós estamos aqui para falar sobre Jesus, estamos aqui para falar sobre esta graça, sabe, irmãos, onde a Bíblia diz que ela nos salva, ela nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. A justiça de Deus, que não exige, amém, a meritocracia nossa, não existe uma performance nossa, mas exige que nós cremos naquele que Ele enviou, porque Ele sim é a nossa justiça. Deus só pode enxergar justiça em nós quando temos em nossa vida Jesus Cristo, porque Ele é a justiça de Deus. Amém ou não amém? Jesus Cristo é a justiça de Deus, irmãos, né? Ao invés de nós sermos punidos, quem foi punido foi quem? Foi quem, irmãos? Foi Jesus Cristo. Ele foi punido, Ele sofreu, Ele, sabe, foi crucificado em uma cruz. Jesus Cristo, para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar, para nos purificar e para nos conduzir para perto de Deus. Amém ou não amém? Sim ou não? Nós olhamos para Jesus Cristo e enxergamos a justiça de Deus.
E por isso, irmãos, hoje nós não podemos mais nos apegar na justiça do homem, que é como trapo de imundícia. Nós não podemos nem considerar ela em nossas vidas ser parâmetro para julgar as pessoas. A justiça do homem fora disso. Eu estava vendo entrando um pouco sobre a graça, ouvindo Deus falar comigo mais sobre ela, e Deus falando no meu coração assim: sabe que o povo ele dispersa fácil? Sabe porque o povo sabe um pouco está, e daqui a pouco, como os Gálatas, começa no espírito, e depois começa a confiar mais, procurar mais confiar nas suas obras. Sabe que o povo está mudando de tanto assim a direção tão rapidamente, porque eles têm deixado de crer naquele que eu enviei. Enquanto o povo procurar agradar a Deus com a sua performance, enquanto a comunidade, o povo começar a querer agradar a Deus por aquilo que ele faz, ele não vai sair do estado que ele se encontra, porque é Jesus Cristo, é em Cristo Jesus que nós vamos avançar. É crendo em Jesus Cristo que nós vamos avançar, irmãos. É olhando para a cruz, aonde está a nossa salvação, aonde está a nossa redenção, aonde está, sabe, a nossa cura, aonde está, sabe, a nossa libertação, a nossa transformação é em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, eu queria falar mais sobre isso daqui, que Deus falou no meu coração, mas eu senti que hoje não foi para ministrar a palavra de Deus. O que Deus quer de nós hoje é que nós experimentamos esse poder imediato de Deus sobre as nossas vidas. Porque se nós estamos aqui em Deus, crendo em Jesus Cristo, irmãos, temos tudo que precisamos para receber de Deus o que Ele tem para nós. Irmãos, nós temos tudo que precisamos à disposição para Deus fazer o que Ele quer fazer no nosso meio. Quantos querem ser curados por Deus, restaurados por Deus, transformados por Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e que você conversasse com Deus. O meio que Deus utiliza para te tornar justo, inocente, absolvido por todos os pecados que você cometeu, por todos os erros que você cometeu, é Jesus Cristo. Ele é o meio pelo qual Deus alcança você e você alcança a Deus. Ele é o meio pelo qual o poder de Deus desce sobre a sua vida. Ele é o meio pelo qual Deus te vê justificado, santificado e redimido. Não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Não há mais condenação. Então Deus está falando com pessoas absolvidas aqui, pessoas justas aqui, inocentadas. E talvez você questione como Deus me vê como inocente, mediante tantas coisas que pratiquei, tantas coisas terríveis que eu fiz. Como Deus me vê como justo? Porque a punição, irmão, que era para vir sobre a sua vida, nessa mesma intensidade que você vê,
ela veio sobre Jesus. Essa punição, esse sangramento que você pensa, que você acredita que deveria vir sobre a sua vida, Jesus recebeu no seu lugar. Jesus, ele foi surrado. Jesus, ele foi sangrado. Jesus, ele foi crucificado. Essa é a justiça de Deus. Ele é o Cordeiro, e reconhecido por aquele ladrão da cruz. Nós fizemos muitas coisas erradas, esse nada fez para estar no mesmo lugar que nós. Jesus Cristo naquela cruz, ele foi reconhecido como inocente, mas o propósito de levar sobre si os nossos pecados foi cumprido. Eu sei que você vai olhar para a sua vida e vai ver muitas coisas erradas que você cometeu, muitos erros que você cometeu. Mas se você colocar o homem para avaliar isso, você está condenada. Se você olhar, colocar o homem para avaliar essa situação, você não vai conseguir enxergar outra coisa a não ser reconhecer que é digna de punição. Mas eu quero dizer algo para você. Jesus Cristo, ele foi surrado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz, ele foi castigado, e agora nós temos paz. Ele foi expiação no corredor da morte. Você foi tirado e ele assumiu o lugar, o seu lugar naquele corredor. E agora a sua vida precisa ser para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para que Deus seja glorificado. Essa é a justiça de Deus, a graça. Essa é a justiça de Deus. O seu filho morto, crucificado no meu lugar e no seu lugar. E tudo isso aconteceu para que o poder de Deus alcance a sua vida. Porque o pecado que nos faz separação de Deus já não é mais impedimento. Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Então receba aquilo que Jesus hoje conquistou na cruz para você, por você. Receba na sua história, receba na sua vida em nome de Jesus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Não há mais condenação. Vou alcançar, ainda peguei a lei, mas o verbo me encontrou. Me atingiu, sentido enfim achei na face do Filho de Deus. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo, estão em Cristo.
são em Cristo. A quem eu compararei? Por isso considero tudo como perda, pois eu vi